Olá, eu sou Arnaldo Marques. Respondendo uma pergunta no grupo Projeção Astral e Espiritualismo. É um grupo que tenho no Facebook, que está conectado ao canal. Respondendo a pergunta, compartilhou com todo o grupo que é sonâmbulo, acorda gritando, leva sustos, sobe em objetos, ele desperta a consciência, podendo colocar em risco a sua própria vida. Eu tenho em minha família pessoas que passaram por isso na infância, eu mesmo tenho esta capacidade, mas no meu caso era muito a fala. Eu respondi para esta pessoa no grupo que me parece uma incorporação mecânica. Este é um dos processos que eu pude observar, pude ver pela clarividência. Você ler e pesquisar, você vai perceber, vai entender que existem milhares de formas de fazer esse tipo de conexão. Eu observei em um processo mais evoluído, eu já relatei no meu canal, que eu vi saindo uma espécie de uns fios muito finos da consciência, e eram milhares daqueles fios, se conectando ao corpo físico, e se encaixava como se fosse um plug, e a minha visão deu um zoom, dava um zoom, olhava muito de perto para o que estava acontecendo. Esse é um outro processo de incorporação que também eu pude observar, mas há milhares de formas de fazer isso, inclusive a consciência mais densa estando em áreas densas, retidos. Pela força mental de grupos de consciências mais densas e mais pesadas, eles conseguem fazer a autossugestão de grupos de consciências que estão encarnados. É muito interessante, é bom pesquisar sobre isso. A você eu diria para você pesquisar, se dedicar às pesquisas, para que você não siga cegamente as orientações de uma pessoa que não sabe muito bem o que está falando. Questione profundamente o que eu estou falando, vá atrás de outras informações, forme uma base para que você formule e encontre a resposta que você quer. Mas esta resposta especificamente você vai encontrar ao longo dos anos. Nada que vai te responder agora vai satisfazer você. Você vai passar uma década, 2 décadas, até que você sinta que uma resposta, uma compreensão que amadureceu dentro de você, ela vai satisfazê-lo. Então é interessante essa questão da pesquisa, ler bastante, ver vários canais, já que muitas pessoas estão disponibilizando informação nesse sentido, aprender com vários caminhos, ir a locais, igrejas evangélicas, não feche essa porta, é importante. Há muitas pessoas lúcidas trabalhando de forma séria dentro das igrejas. Eu vejo espiritualistas discriminando igrejas, é um erro. A maioria dos meus amigos são evangélicos, de cabeça muito aberta, pessoas lúcidas, inteligentíssimas, que falam sobre projeção, que têm uma visão muito mais madura sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, sobre o cristianismo. É interessantíssimo. Você vai encontrar muitas e muitas pessoas com uma capacidade dentro das igrejas muito maior do que às vezes espiritualistas que falam de projeção, que tem uma cabeça fechada. Muita gente que estuda projeção hoje só quer saber da projeção, isso é um erro. Eu considero a projeção a porta de entrada, é apenas o início, mas não é algo que você vai passar o resto da tua vida só se projetando. A projeção, ela te mostra o que deve ser feito, tanto que eu não foco em projeção. Meu foco principal é o trabalho da doação das energias, da caridade energética, que eu trabalho muito forte com isso. A projeção, no meu caso, é uma consequência. Como eu trabalho muitas as energias de uma forma muito séria, eu acabo me projetando muitas vezes. Voltando novamente e direcionando de uma forma mais clara para você, você tem que abrir a possibilidade de você ter pedido para nascer dessa forma. Aí tem que te conhecer, teria que saber mais profundamente, sentir as energias, me conectar com seus amparadores para saber se você tem realmente essa capacidade, se você evoluiu ao ponto de poder escolher isso e se impor isto. Se você teve feitos positivos na encarnação passada, você realmente pode escolher, às vezes, uma vida mais dura. Há muitos casos de mulheres que nasceram muito lindas e não tiveram um avanço
e pediram para nascer mais feias, para que a sua encarnação não fosse voltada apenas para a materialização apenas do que existe nessa realidade. Fui interrompido nesse podcast, vou tentar retomar agora o raciocínio, mas quando sou questionado neste sentido, eu tomo bastante cuidado. A primeira ação que se deve identificar é qual a sua capacidade de aturar assédio, consequentemente assediadores. Qual é a sua capacidade? Como você suporta provocações, xingamentos, pessoas te ofendendo, falando mal de você, inventando mentiras a teu respeito? Os espíritos mais densos, as consciências mais densas irão criar esse tipo de ambiente para fazer com que você desista. Tem muitos amigos espiritualistas parando seus trabalhos por consequência do assédio, pelo não preparo enquanto jovens não suportaram uma carga de perturbação enquanto jovens, hoje eles balançam com uma facilidade muito grande. Eu até brinco com um amigo recente que eu conheci através do YouTube, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas eu brinco com ele dizendo que se o assediador balançar a árvore, ele priva todos os vídeos do canal dele. Requer um amadurecimento. A maioria dos espiritualistas tem, quando nasce com esse propósito, às vezes sofrem bullying na escola, perturbações, perseguições, são difamados enquanto jovem, então eles amadurecem essa parte. Quando a sua consciência expande, eles já criaram uma maturidade quanto a este assédio. Isso vai ficar intenso, mas eles vão suportar por quê? Quando jovens, eles tomaram tanta pancada que acabou criando uma proteção natural em sua consciência. Agora, quando você é bonitinho, protegido, criado a leite com pera, super protegido, você não suporta. Primeiro assédiozinho, você sai correndo. E tem que ter determinação mesmo. Tem aquele olhar regalado das pessoas determinadas. Tem que ser determinado para suportar as provações, caso seja o caminho que você queira, que você opte. Se não for, você vai escolher, provavelmente, para aqueles que querem se esconder, vão se esconder dentro de centros religiosos fazendo pequenos trabalhos. Mas tenha certeza que a pancada vai continuar. Você nasceu e provavelmente você pediu por isto. Você provavelmente, se você mereceu escolher, você pode ter pedido para nascer com esta capacidade para que você desse o passo seguinte, para que você alcançasse novas compreensões, para que você pudesse enxergar cada vez mais longe. Entenda sobre essa capacidade de enxergar. Quanto mais denso, você enxerga cada vez mais perto. Quanto mais pesadas as suas energias, você opta por um comportamento denso, pessoas densas, e você olha cada vez mais perto. Quando você expande a sua consciência, você desenvolve a capacidade de olhar cada vez mais longe, você enxerga cada vez mais longe. É em busca dessa capacidade que muitos optam em evoluir, em se desenvolver, para ser livres. Neste sentido, você tem que saber, se você optar por se desenvolver, por buscar conhecimento, você tem que saber, tem que ter noção exata de que as coisas vão piorar muito. Depois elas vão estabilizar, mas no início elas vão piorar muito, mas as provocações, o assédio, etc., isso vai ser por toda a sua vida. Porém, você vai desenvolver uma proteção na sua consciência, se você for uma pessoa determinada, seu grupo de consciência, de amparadores, mentores e entes queridos que desencarnaram vão vir ao seu encontro para te proteger, para te ajudar nesse caminho, porque quando você alcança um nível, eles também alcançam um nível também, eles sobem, subimos todos juntos. Ninguém fica para trás. Todo o grupo vai junto. Então é nesse sentido, você tem que, eu alerto primeiro e digo que quais serão os resultados, qual será o grande sabor da sua vitória nesse sentido. Suportar aqui não quer dizer que você tenha que abrir mão de ser feliz, de ter uma família,
de buscar a sua independência financeira, isso não tem nada a ver. Só que o assédio ele vai estar presente em todas as áreas da sua vida. Então, você tendo consciência disso, você vai se proteger melhor. Então, se você estiver buscando um êxito financeiro, você tem que saber que lá os assediadores vão estar lá. Você se protegendo, você vai conseguir. Só que buscar êxito financeiro, estar totalmente atrelado a esta realidade e patrocinando apenas esta realidade, você não vai conseguir enxergar muito longe. Você não vai ser uma pessoa muito livre. Você vai enxergar apenas para o que está à sua volta. Isso para uma consciência que quer enxergar cada vez mais longe, ser cada vez mais livre, é algo contraditório. Então você tem que pensar, tem que encontrar. Eu digo sempre para buscar e ser livre. Ok? Forte abraço.